Mas o armamento também foi assunto da entrevista de Bolsonaro ao SBT. Vamos assistir, Andrezão, solta lá. O grande problema no Estatuto do Desarmamento, que nós, o povo, optou, o povo, não foi eu trabalhei favorável a isso, né? Pelo direito da compra de armas e munições, por ocasião do referendo 2005, se não me engano. Né? Então o que acontece? Ali na legislação tem um inciso que diz que você tem que comprovar efetiva necessidade. Isso passou a ser algo subjetivo. Então a Polícia Federal age de acordo com a orientação do Ministério da Justiça e orientação também que vem do governo central. Então, que eu conversando com o Sérgio Moro, tá? Ele deu a ideia de um novo decreto, nós estamos definindo ali o que é efetiva necessidade. Por exemplo, das ideias que está no papel e sai em janeiro agora com toda a certeza. Né? Ele falou município, né? Como tem município não tem muita estatística, eu falei estado, que por exemplo, o número de óbitos por 100 mil habitantes por arma de fogo seja igual ou superior a 10, esse comprovação da efetiva necessidade é o fato superado, ele vai poder comprar sua arma de fogo. Outros itens nós colocaremos lá, compra o homem do campo, vai ter direito também. Tá? O governo último limitou em 2 armas no máximo para cada um de nós. Né? O que eu estou propondo ali? O do povo, 2 armas. Para os agentes de segurança, 4 ou 6 armas, aumentar o número de armas. Pretendemos também, não está definido, pretendemos, é um decreto que diz sobre o monopólio de arma de fogo, pretendemos abrir o nosso mercado a outras armas também. Muito bem, tá aí a questão das armas, do posse e do porte das armas. Eu já comentei isso aqui mais cedo na rádio, então eu abro com você aí, Caio Coppola, depois eu complemento, depois do Zé Maria. Diga lá. Vamos falar conceitualmente, né? É importante fazer a distinção, não se pretende resolver o problema da violência dessa maneira. O que se trata aqui é de um direito e garantia fundamental. A gente tem que possibilitar a legítima defesa, né? A atuação policial, a garantia da segurança, ela não é ubíqua, ela não é onipresente, não existe um policial por cidadão em cada lugar a todo tempo. Então, assim, se o Estado não protege, ele não pode, em hipótese alguma, proibir o cidadão de ter esse direito, de ter essa possibilidade de estar em igualdade de forças com os criminosos. Outra coisa que é muito importante falar, a gente exerce a nossa liberdade com responsabilidade. Né? Então, eventuais excessos, eles são punidos. Da mesma forma com automóveis, né? Aquela história, não são as armas que matam, mas são as pessoas atrás dela. Isso vale para N ferramentas aí do dia a dia. Então, o general Augusto Heleno que fez essa comparação nos últimos dias em relação aos automóveis também. Essa comparação, ela é muito válida e a gente tem que começar a pensar as leis do ponto de vista moral, do ponto de vista do direito natural, das garantias que as pessoas têm frente ao Estado. Vamos lembrar que historicamente são os estados totalitários que desarmam a população. A gente tem exemplos aqui na América do Sul. O Uruguai é um país extremamente armado, com baixos índices de violência. Adivinha que país que é o mais violento da América Latina e que não tem armas, né, Felipe? Você sabe a resposta, né? Eu sei muito bem. Conta aí para os ouvintes. Cara. La Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. Caracas é a capital mais violenta do mundo. Ela é tão violenta, mas tão violenta, que eles estavam passando tanta vergonha com os índices de violência que eles pararam de divulgar. Aquela velha estratégia. Aliás, a lá Raul Jungmann, né? Olha, já que a gente tá com violência demais, vamos parar de divulgar os números, resolve, né? Fila nos hospitais está muito grande, vamos dar alta pros doentes e por aí vai. Então, eu acho que é uma discussão, inclusive, de direito constitucional e, mais uma vez, o presidente está simplesmente seguindo a vontade popular manifestada no referendo de 2005, que foi solenemente ignorada pelo Congresso e pelo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. José Maria Trindade. Eu concordo que tem um viés ideológico muito grande nesse debate sobre armamento, né? Eu entendo que arma é uma chaga na sociedade. Não há como pensar em arma que não seja para matar. A arma foi feita para matar. A arma não descasca batata, não serve para nada. Acontece o seguinte, que o que foi prometido à população foi um engodo, houve um engano, né? É uma fraude. Prometeram o seguinte, eu estava no plenário, nesse debate, nessa votação, e se dizia o seguinte, olha, ninguém vai ter armas, só a polícia. Se alguém for encontrado com arma, ou será policial ou bandido, e será preso.
E a lei ficou muito rigorosa, né? Hoje, um cidadão de bem que é encontrado com a arma em casa, ele está em dificuldade, porque a legislação é muito dura, é prisão imediata. Mas os bandidos não foram proibidos de andar armados. Aliás, as armas com numeração raspada. E provocaram aquela vergonha nacional da ter... Isso é um tipo de coisa, Felipe, que a gente se lembra com vergonha, aquela história, entregue sua arma, e todo mundo foi lá, entregar a arma, ganhou R$200, fizeram uma fogueira, passaram um trator em cima, e as armas dos bandidos? Ninguém fez, não vi ninguém tomando arma de bandido e passando trator em cima, né? E aí o que aconteceu? Senhores de que os cidadãos não estão armados, aí os cidadãos passaram a ser vítima de bandidos armados. Eles estão armados, né? Então é preciso, pelo menos, esta insegurança. Por quê? Por total incompetência do Estado em garantir a segurança, total incompetência em desarmar os bandidos. Uma situação que poderia muito bem tranquila. Eu estou abstraindo essa história aí de lobby, de arma, estou abstraindo tudo isso. Estou analisando o lado prático, né? Eu, Caio, assisti nesse debate, o melhor discurso em plenário foi do Roberto Jefferson. E ele falou exatamente, ele na época era líder do PTB na Câmara, né? Não existia ainda governo do PT, não existia mensalão, e ele era o líder do PTB. E ele andava armado na Câmara. E ele falou exatamente isso. Essa história de tirar armas do cidadão é uma característica de país totalitário, né? O ditador não admite cidadão armado, né? Porque pode acontecer uma revolta. Alguns países convivem tão bem com armas que as pessoas levam, assim, as pessoas têm fuzis em casa. Por quê? Porque são soldados, a qualquer momento eles podem ser chamados por uma causa pelo país, né? Não é aquele exército que fica aquartelado, mas é um exército de contingência que fica sob demanda, né? Todo exército tem a SECMOB, essa seção mobilizadora, que tem ali o exército brasileiro que pode ser chamado, mas ninguém tem armas. Alguns países, eles vão para casa com armas. Tamanha é a força do poder de uma arma. Mas agora o que é o debate? O debate é sobre posse. É posse, ou seja, a possibilidade de você ter uma arma em casa. Você não pode andar por aí armado, né? E até isso está provocando um grande debate. E acredito que não haverá mudanças, haverá uma guerra na justiça e não haverá mudanças nesse sentido tão fácil. Exatamente. Como aqui, na maior parte dos casos, a gente faz aqui análise lógica sobre medidas práticas, justamente tentando afastar o viés ideológico das questões. Durante a corrida eleitoral, eu falava, porque os adversários de quem estava propondo uma flexibilização da posse de arma, que no caso era o Jair Bolsonaro, praticamente o acusavam de querer armar a população inteira e falavam de uma maneira que dava a entender de que o governante, uma vez eleito, sairia distribuindo armas para as pessoas. E eu sempre gostava de deixar bem claro que as pessoas teriam de comprar essas armas e preencher uma série de pré-requisitos para conseguir a aquisição. Então não é assim, uma distribuição desgovernada de armas. E o que o Bolsonaro mostrou nessa entrevista é que está havendo uma filtragem, uma construção dos critérios para que haja a posse de arma e, num passo seguinte, o porte de arma, evidentemente, critérios ainda mais rigorosos, numa questão ainda mais a ser debatida. Então ele falou ali, por exemplo, de locais, estados, na verdade, porque ele disse que os estados têm estatísticas melhores a respeito disso, da quantidade de homicídios. Então, dependendo do índice de letalidade, o sujeito justificaria ter uma arma em casa, porque é um sintoma da incompetência do Estado para defender a população, né? É claro que não é um sintoma exato, isso precisa ser analisado, mas está havendo, com a conversa com o Sérgio Moro, principalmente, alguma sensatez em trazer responsabilidade nessa flexibilização. E é sempre bom lembrar, como o Caio disse de uma maneira genérica, mas eu cito o caso específico, os produtores rurais, por exemplo, muita gente que mora em zonas rurais afastadas de um posto policial, de uma patrulha sequer, e ficam muito vulneráveis à invasão até desses movimentos terroristas disfarçados de movimentos sociais, ou até mesmo de um assaltante, de um estuprador, mulheres às vezes que moram sozinhas e na força física não venceriam, elas precisam
precisam ter a inversão do jogo de força se elas estiverem armadas. Então, não dá para esperar a polícia durante 2 horas, 3 horas chegar e você não ter uma possibilidade de legítima defesa nesses locais. Então, é esse tipo de argumento, esse tipo de construção que é preciso fazer na hora de anunciar essa medida e, claro, de regulamentar todo esse processo. Eu lembro aqui que o projeto do Rogério Peninha, do deputado, que era apoiado pelo Jair Bolsonaro durante a campanha, pode ser que venha a ser mexido ainda no Congresso Nacional, mas diz lá no seu artigo 10, são requisitos para aquisição de arma de fogo de uso permitido, quer dizer, para posse de arma, apresentar os seguintes documentos pessoais, de identidade, de CPF, comprovante de residência fixa, comprovante de ocupação lícita. Eu lembro como fiz durante a campanha eleitoral, o Adélio Bispo Oliveira, que meteu uma faca na barriga do Bolsonaro e girou, não tinha residência fixa, não tinha ocupação lícita. Isso foi registrado pela juíza federal que assinou o termo da audiência de custódia com o Adélio Bispo de Oliveira. Quer dizer, muita gente falou naquela época, para explorar politicamente o episódio, imagina se ele tivesse uma arma, mas ele não passaria nos pré-requisitos para ter uma arma. São outros pré-requisitos: não possuir antecedentes criminais pela prática de infração penal dolosa, não estar sendo investigado em inquérito policial por crime doloso contra a vida ou mediante coação, ameaça ou qualquer forma de violência, ter participado com êxito de curso básico de manuseio de arma de fogo e iniciação ao tiro, estar em pleno gozo das faculdades mentais, comprovável mediante atestado expedido por profissional habilitado, quer dizer, um psicanalista, por exemplo. Então, existem uma série de requisitos e é claro que o Sérgio Moro, com toda a sensatez, com toda a responsabilidade, está construindo aí uma maneira que seja mais adequada entre aquele discurso de palanque do Bolsonaro e a realidade prática brasileira, Caio. Legal o exemplo do Adélio. Se ele quisesse uma arma, ele teria comprado a arma no mercado negro. Exatamente, teria comprado uma arma ilegalmente, como todos os criminosos. Exato, o Zé Maria matou a pau. O desarmamento só desarmou o cidadão de bem, porque por inferência lógica, é óbvio que bandido não cumpre a lei, pessoal, pelo amor de Deus. Então, o que essa lei faz, o que essa burocracia estatal está fazendo, é tornar a sociedade a vítima perfeita, né? O Zé colocou com razão que é óbvio que a finalidade da arma é produzir enfim, um ferimento, até letalidade. Só que as armas, elas mais previnem a violência do que causam. Imagina, com essa flexibilização, se o criminoso não vai pensar 2, 3 vezes antes de invadir um domicílio, antes de atacar uma propriedade rural. Pô, o sítio da minha família, né, aqui, região do interior de São Paulo, foi assaltado. Primeiro foi furtado e depois foi assaltado 3 vezes no período de 18 meses. E a gente não tem... As fazendas aqui no entorno do Distrito Federal estão abandonadas. Então, ninguém tem coragem de ficar. É exatamente isso. Eles dizem que a moto, principalmente a moto, deu muita agilidade, né, aos bandidos de entrarem e saírem de fazenda. Ocasião faz o ladrão e o Estado brasileiro está colaborando para essa situação. É a velha frase do Thomas Sowell, intelectual americano, que é negro. Será que existe alguém que realmente acredita que indivíduos que estão preparados para desobedecer às leis contra o homicídio irão obedecer às leis de desarmamento? A esquerda tem que ler o Thomas Sowell.